sim. Vai ficar gravada no canal no YouTube. No nosso Instagram também tá gravada? Ou ela só ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Na verdade, já estamos ao vivo no Liga UFC no Instagram. A primeira ficou gravada, a primeira formação, a segunda não. Ou ainda vai ser colocado, não sei. Mas nós já estamos ao vivo. A segunda está em processo de edição. Em breve, vem aí. Tá bom. A gente tem aproveitado os conteúdos para fazer também vídeos menores e tal, para circular mais. Então, se vocês permitirem, a gente vai fazer isso com vocês também. Robson, quando quiser, tá? Robson vai mediar aí. Tá, então, vamos lá. Só uma dúvida. A gente bota, como são duas palestrantes ou debatedoras, a gente bota 20 minutos ou meia hora? O que é que vocês acham? (20 com alegria e tolerância? 20 com a... 20 a gente começa a dar uma pressionadazinha quando der 20. Entendeu? Aí vocês vão desacelerando aos 20. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma formação da Liga Experimental de Comunicação. A Liga Experimental de Comunicação é um projeto de extensão dos cursos de comunicação da Universidade Federal do Ceará, UFC. Os dois cursos são Publicidade e Propaganda e Jornalismo, e é o projeto de extensão mais antigo em funcionamento dos cursos de comunicação da UFC. A Liga trabalha em parcerias com grupos sociais, movimentos sociais, sendo ou entidades ou movimentos mais independentes, e a gente estabelece parcerias anuais, em alguns casos parcerias pontuais, com esses movimentos, prestando serviços, não prestar não é muito boa a palavra, né, mas estabelecendo uma troca em termos de comunicação, em relação a produtos de jornalismo e produtos de publicidade. Bom, eu fui coordenador da Liga até, já nem sei mais, porque estou dentro e estou fora, mas até pouco tempo eu era coordenador oficialmente, e agora oficialmente a Helena Martins, professora da publicidade, está dizendo aqui dentro, a Ana Martins é oficialmente a coordenadora da Liga. Meu nome é Robson Braga, esqueci de me apresentar, e sou professor do curso de jornalismo, e a Helena Martins é professora do curso de publicidade da UFC. Os dois cursos estão vinculados ao Instituto de Cultura e Arte, que é uma das unidades acadêmicas da UFC, o ICA, né, Instituto de Cultura e Arte. Bom, essa é a nossa terceira formação do semestre. Essas formações, elas servem tanto para trabalho interno de formação dos estudantes que estão entrando na Liga esse semestre, mas também ela será um debate externo à universidade, né? Já é um debate aberto em que qualquer pessoa pode acessar aqui ou a posteriori com a gravação. A gravação vai ficar no nosso canal no YouTube e tem no Instagram, tá? Sobre a primeira formação, em 22 de abril, a gente discutiu o conceito de extensão, né? Com base no livro do Paulo Freire, Extensão ou Comunicação. A gente teve como debatedoras as professoras Bernadette Porto e Lourdes Vicente. No dia 5 de julho, a gente teve a segunda formação sobre movimentos sociais na contemporaneidade, com a presença do Pedro Costa, que agora temos a nossa terceira formação,
que é sobre lugar de fala. A gente vai discutir lugar de fala, que é um tema bastante rico e caro aos movimentos sociais e a todas e ao debate mais recente, né, que diversos movimentos sociais têm travado na nossa sociedade e que é importantíssimo para a gente discutir aqui no âmbito da Liga, né, levando em consideração as parcerias que nós estabelecemos com movimentos sociais, grupos sociais. Bom, para o nosso debate, a gente conta aqui com a presença da Helena Vieira, que a gente agradece demais por ter topado o convite, e a participação também da Tatiana Lima, obrigado, Tatiana, também, por topar o nosso convite. Bom, a Helena Vieira é pesquisadora, transfeminista e escritora. Da revista Fórum, contribuiu com diversos meios de comunicação, como a HuffPost Brasil, revista Galileu, Cadernos Globo, revista Cult, blog Agora São Elas, da Folha de Paulo. Foi consultora da Força do Querer e, recentemente, foi coautora de alguns livros, né, entre eles História do Movimento LGBT, realizado por Renan Quinalha e Miss Green, e Expressão Feminista, organizado por Heloísa Buarque de Holanda. Outro livro Tem Saídas, Ensaios Críticos sobre o Brasil, organizado por Rosana Pinheiro Machado, e Ninguém Solta a Mão de Ninguém, o Manifesto de Resistência da editora Claraboia. Fez parte do projeto premiado pela Focus Foundation, categoria Arte e Diversity, em Londres, com a peça Ofélia, The Fat Transsexual. Num laboratório de criação do Porteiracema das Artes, a pesquisa dramatúrgica intitulada Onde Estavam as Travestis Durante a Ditadura. Muito obrigado, Helena, por topar o convite, tá? E seja muito bem-vinda. E a Tatiana Lima, ela é publicitária, formada pela Universidade Federal de Ceará, aqui pelo nosso curso de publicidade, minha contemporânea. Nós somos acho que a gente entrou juntos, ou a Tati entrou um semestre depois, não lembro mais. Eu sei, um depois. Um depois, né? A Tati atua há 15 anos em agências de publicidade, com passagens por agências cearense, paulista e baiana. Já trabalha clientes como Carrefour, M. Dias Branco e Grupo Edson Queiroz, e atualmente é responsável pela mídia offline da Educadora 7 de Setembro. Obrigado por topar o nosso convite, tá? Não tenho nenhuma dúvida desde que o nosso debate está feito. Sem mais para a Helena, pode ser? Aí a gente tem um tempo de 20 minutos, mais ou menos, para fala. Quando chegar em 20, avise, a gente vai desacelerando até acabar. E depois a gente passa para um debate, tá? Quem estiver aqui acompanhando a gente por dentro da sala, né, da live, pode ir mandando as perguntas aqui pelo chat ou se inscrever, que aí a gente abre o microfone para fazer a pergunta ou comentários, tá bom? Helena, aí com você. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço imensamente pelo convite. É sempre bom discutir com vocês aí da comunicação. Helena sempre me chama para as turmas dela, tem sido uma parceria de longo prazo e muito rica. O tema, ele é um tema que tem sido polêmico há muito tempo, não é? Ele tem sido o alvo de toda sorte de polêmicas, porque quando ele chega no Brasil, a gente um pouco sem saber isso veio, que formulações foram essas que atropelaram, de certa forma, o ambiente de organização das lutas políticas e o ambiente das militâncias virtuais e afins, né? Em dado momento, nós vimos em todos os lugares as pessoas reivindicando esse tal lugar de fala e as pessoas mencionando o que seria esse lugar de fala, ou tem lugar de fala, não tem lugar de fala, roubou lugar de fala, e aí, tal hora, a gente fica assim, meu Deus, mas o que é isso? Né? Então, a Djamila publica um livro, o livro da Djamila Ribeiro, ele é
um excelente livro introdutório, ele é um ótimo livro para condensar um pouco essas discussões do que é lugar de fala, mas eu quero, nessa minha breve exposição, poder tentar deslocar essa discussão do lugar de fala para que nós lembremos que ela não é uma discussão nova, né? O primeiro texto menciona a possibilidade de se organizar, ou de se pensar um lugar de fala, é o texto da filósofa panamenha, que é professora da Universidade de Nova York, Lilian Alcoff, que se chama O Problema de Falar pelos Outros, né? Lá nos anos 90. Isso é muito importante, porque a Lilian Alcoff, ela é uma das principais articuladoras do pensamento decolonial ou do pensamento descolonial latino-americano, né? Então, suas formulações, elas são muito importantes para tentar deslocar o eixo de produção do conhecimento. E aí isso é muito importante porque a gente vai observar que as críticas que ensejam a formulação conceitual disso que nós chamamos de lugar de fala, elas estão dentro do campo das críticas a epistemologias da modernidade, não é? Essas epistemologias da modernidade são aquelas, e aí a gente pode pensar em duas modernidades, não é? Uma modernidade no século XV, inaugurada pelas grandes navegações, e inaugurada por esse encontro da Europa, ou dos europeus, né, que, na verdade, o século XV inventa a Europa. A Europa não existia como uma unidade identitária e política, não é? Ela surge como uma unidade a partir do seu encontro com a América, da invasão da América, e do encontro com esse outro radical. Isso é muito importante da gente se dar conta, porque esses conhecimentos que se produzem no seio da modernidade, eles possuem uma característica muito específica, que são conhecimentos que tendem à totalização, não é? A universalização é a especificidade do Ocidente. Acho que quem diz isso é Otis Curiel, não é? No sentido de que, então, o conjunto de conhecimentos que passam a ser gestados entre o século XV e XIX, e que se consolidam no século XIX como saberes científicos verdadeiros e positivos, eles são saberes próprios de uma cosmovisão específica e de uma forma específica de pensar o mundo, que é a modernidade. Essa forma moderna de pensar o mundo, ela vai produzir sentido e significado para todo o restante do mundo, o restante do universo, e por isso ela tende à totalização. O Aníbal Quijano, importante sociólogo da mesma escola descolonial da Linda Alcoff, o Aníbal Quijano, ele vai chamar essa totalização do capitalismo de necessidade cognitiva do capitalismo, não é? Do ponto de vista cognitivo, então, vai dizer o Aníbal Quijano, o capitalismo demanda transformar tudo em objeto cognoscível. Então, o capitalismo estabelece uma relação com todas as coisas do mundo, que é uma relação de transformar em um objeto que pode ser conhecido, explorado e descrito através de um método específico, que vai ser o método científico. O conjunto dos feminismos, né, e aí quando a gente estuda a crise identitária dos anos 70, né, a partir dos anos 70, o conjunto dos feminismos, eles vão produzir uma crítica intensa a esse sujeito da modernidade, que ele é universalmente masculino, universalmente heterossexual, universalmente cisgênero, universalmente branco, e que se coloca como um sujeito não marcado, né? E essa crítica a esse sujeito se estende à crítica à produção do conhecimento realizada por esse sujeito, mas não só a produção do conhecimento, mas o próprio conhecimento que constitui a universalidade desse sujeito, numa relação absolutamente simbiótica. E aí, o conjunto de feminismos, eles vão começar a criticar esse conhecimento que se constrói desde a universalidade do sujeito moderno. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o que é a obra da Simone de Beauvoir, a famosa frase do segundo sexo, ninguém nasce, mulher torna-se, ela é seguida
ela é seguida por uma outra oração que diz que ninguém nasce mulher, torna-se, e que não há nenhum dado natural, biológico, etc., sobre ser mulher. Então, na verdade, uma crítica a um conhecimento biológico, científico que se constrói. A primeira grande cisão que o feminismo vai operar no mundo é justamente uma cisão com as formas masculinistas de produção da ciência iluminista e da ciência positiva. Esse conjunto de críticas, eles estarão vinculados ao início da formulação disso que hoje a gente vai pensar como lugar de fala, ainda um pouco fora das discussões epistemológicas, mas muito dentro também. Quando a Linda Alcoff escreve, em 92, O Problema de Falar pelos Outros, ela está fazendo, na verdade, uma crítica ao feminismo branco e ao feminismo mainstream. A Linda Alcoff, como ela é panamenha, ela se insere naquele conjunto de feminismos que ficaram conhecidos como feminismos de mulheres de cor, não é? E aí porque são mulheres, incluem mulheres latinas, mulheres amarelas, mulheres negras, e todo aquele conjunto de mulheres que não são as mulheres brancas, não é? E mesmo inclui também as branco-mestiças. A Alcoff vai construir na crítica esse problema de falar pelos outros. Ele vai estar aliado à crítica ao feminismo mainstream, que seria um feminismo moderno, laico, e um feminismo universalizante. Não é? Essa crítica ela vai ser formulada da seguinte forma. Não é possível que as feministas americanas inventem e falem sobre a mulher do terceiro mundo. Por quê? Porque essa mulher do terceiro mundo é uma mistificação, né? E ela vai atender a uma lógica que é evolutiva, né? Então vai parecer, as mulheres de África são aquelas mulheres que ainda vivem uma situação muito mais precária, enquanto que as mulheres dos Estados Unidos não viveriam essa situação precária, né? Então começa a haver ali uma tentativa de dizer é preciso que as mulheres e as diversas formas de ser mulher possam enunciar sobre si mesmas, não é? É preciso, então, que os sujeitos do discurso possam construir conhecimento sobre o conjunto de suas realidades. Um outro artigo, ainda nos anos 90, se não me engano, em 96, publicado por uma feminista indiana chamada Chandra Tapaldi Mohanty. A Chandra Mohanty, ela vai escrever um texto que se chama Sob os Olhos do Ocidente, em que ela critica, em primeiro lugar, a universalização que o feminismo faz do sujeito mulher, né? Ela vai dizer assim, bem, todas as mulheres sofrem o mesmo tipo de opressão? Todas as mulheres sofrem a mesma coisa? Quem é essa mulher do que o feminismo branco fala? Quem é essa mulher universal do que nos fala o feminismo do norte, né? E aí o que começa-se a formular ali é de que existiria, então, um feminismo que produziria um feminismo e um conhecimento feminista dessituado. E aí a Chandra Mohanty, ela vai cunhar a noção, enquanto a Linda Alcoff, ela não nomeia o problema de falar pelos outros, ela diz apenas que é um problema falar pelos outros, formulação embrionária do que seria lugar de fala, a Chandra Mohanty vai nomear isso de políticas da ubicação, né, que eu acho que é políticas da localização, no sentido de que é preciso construir um conhecimento situado, não é, universal. Então aí a gente tem um primeiro nível de oposição que começa a dizer, olha, as trajetórias de vida, as formas de subjetivação ao longo da vida, elas importam na produção do conhecimento justamente para que seja possível um conhecimento situado, não é? Em 97 ou 98, então, a Gayatri Spivak publica o seu famoso Pódio Subalterno Falar. Nesse Pódio Subalterno Falar, e aí aqui é importante
entender onde é que se situa a Spivak. A Spivak ela é uma feminista pós-colonial, não é? E as feministas pós-coloniais não são os feministas descoloniais, não é? O pensamento decolonial ao qual, por exemplo, a Linda Alcoff é vinculada, a Otis Curiel é vinculada, a Glória Ansaldúa e outras feministas latino-americanas, elas são experiências que se constroem na América Latina a partir da influência na América Latina, a partir da influência da teoria da teologia da libertação, da pedagogia do oprimido e da teoria da dependência marxista, né? Esses três eixos teóricos que se constroem na América Latina influenciam a formação do que ficou conhecido na América Latina como Grupo Modernidade e Colonialidade, que tinha o Aníbal Quijano, o Henrique Dussel, Ramon Grossfogel e outros sociólogos e pensadores, Catalina Walsh, que vão organizar aquilo que nós conhecemos como pensamento decolonial ou descolonial e que escrevem majoritariamente em inglês, em espanhol, perdão. Ao passo que os estudos pós-coloniais, aos quais a Gayatri Spivak está vinculada, eles se organizam a partir dos países que foram colonizados na segunda modernidade, Índia, China e etc., que receberam a colonização inglesa a partir do século XVIII. E esse movimento de intelectuais indianos, eles vão chamar, e alguns africanos também, eles vão chamar de grupo de estudos subalternos. Esse grupo de estudos subalternos, ele vai produzir figuras como a Gayatri Spivak, o Homi Bhabha, mais para frente o Achille Mbembe, que são teóricos pós-coloniais. E eles são pós-coloniais porque eles constroem aquilo que pode ser entendido como uma crítica eurocêntrica ao eurocentrismo, uma vez que eles fazem uso de um conjunto de autores europeus para construir a crítica ao pensamento europeu. E a Spivak, quando questiona pode o subalterno falar, ela vai começar a formular uma noção de subalterno, de que a subalternidade seria constituída pelo impedimento do discurso, não é? E que, portanto, o acesso ao discurso e a capacidade de dizer e de nomear o mundo seria uma condição de deslocamento da posição do subalterno. 2000, uma outra filósofa americana, bióloga e filósofa americana, chamada Dana Haraway, ela vai publicar uma coletânea de artigos chamados Mulheres, Ciência e Ciborgue, em que um dos artigos, que vai ser fundamental para pensar no lugar de fala, chama-se Saberes Localizados. E aí ela vai produzir, então, a ideia de um conhecimento localizado. Nessa ideia de conhecimento localizado, a Haraway vai começar a dizer, então, olha, o conhecimento, ele não é neutro, ele está atravessado pelas posições de classe, raça e gênero, e ele está atravessado por interesses parte da formação subjetiva do sujeito cientista, não é? E aí, então, ela vai dizer que cabe ao cientista homem, ao sociólogo, ao historiador, se perguntar se a sua posição masculina e, portanto, a economia significante masculinista que organiza a sua relação com esse mundo, se esse sujeito não estaria em seu trabalho agindo em função de da própria dominação masculina, entendendo que ninguém escapa do poder, o poder nos constitui a todos, né? Isso dentro de uma perspectiva Foucaultiana, que é a perspectiva que eu me alinho para pensar a questão do poder. E aí, então, o que a gente tem é uma primeira série de críticas que se constroem ao saber que se produz como universal e deslocalizado, e reivindicação de feministas para que o conhecimento... Passou uma moto na rua. Ações de feministas para que o conhecimento possa ser produzido de forma situada. A Patrícia Hill Collins, no seu texto O Pensamento Feminista Negro, que eu acho que saiu em português esse ano, não tenho certeza, mas tem em espanhol, tem em francês e tem em inglês também, no PDF.
Patricia Hill Collins, ela vai criar a noção de standpoint, de standpoint da mulher negra, né? Que é o ponto de vista da mulher negra. Esse ponto de vista da mulher negra, que a Patricia Hill Collins vai dizer, ela vai olhar para, inclusive, essas feministas que estão criticando a universalidade da ciência masculina e a universalidade da ciência branca. Ela vai dizer assim, olha, falta para algumas de vocês, para algumas dessas epistemólogas críticas feministas, falta para algumas de vocês entender a questão de raça, né? E aí é preciso perceber como é que os sujeitos produzem conhecimento a partir de suas trajetórias, né? Esse conhecimento que se constrói a partir das trajetórias, ele vai colocar... Vejam, esse conjunto de críticas, mais essa noção da Patricia Hill Collins, que é, na prática, quem funda a noção de lugar de fala, não é? Porque esse standpoint of view que a Patricia Hill Collins usa, lugar de fala é uma tradução para esse termo, não é? Então você não vai encontrar uma tradução literal de lugar de fala em inglês, justamente porque a ideia de ponto de vista feminista, né, de ponto de vista negro, de ponto de vista, é a noção de ponto de vista que foi traduzida como lugar de fala no Brasil. Só que quando esse conjunto de críticas, eles vão trazer algumas implicações, né? Quais são as implicações? A primeira implicação é a implicação de que as trajetórias importam, né? Então, se eu digo que o fato de uma mulher branca do norte não conseguir produzir conhecimento com justeza em relação às mulheres do terceiro mundo, que esse conhecimento acaba por ser estigmatizante, eu estou dizendo, então, que as trajetórias que compõem o sujeito, que elas são importantes para a produção do conhecimento e que elas vão ser, então, como um índice do que compõe o meu discurso, entendendo, então, que cada discurso não é nunca monocórdio, ele é sempre um acúmulo de múltiplas vozes que vociferam pela boca de um ou de outro, entendendo, então, o discurso como parte do conjunto das nossas relações sociais, né? Nesse sentido, então, é que se começa a pensar no Brasil, quando vem essa noção, existe, e aí, eu vou fazer um parênteses direito, quando esse conjunto de críticas que é feito à construção do saber, em primeiro lugar, a construção do saber científico pelas feministas, em segundo lugar, ao próprio feminismo, por feministas subalternas, né? E aí, feminismos subalternos é o termo que a Luciana Balestrin usa para nomear, chama feminismos subalternos, para nomear esse conjunto de feminismos críticos, que aí vai caber o feminismo ticano, não é? As ticanas são as mulheres mexicanas que migram para os Estados Unidos, que é a Glória Ansaldúa, Tchely Moraga, os feminismos decoloniais, os feminismos pós-coloniais, os feminismos negros, os feminismos amarelos e os feminismos lésbicos e queer, não é? Esse conjunto de feminismos vão ser entendido como feminismos subalternos, porque dentro de uma lógica, de uma geopolítica do conhecimento, são feminismos que são produzidos desde o outro lado das relações coloniais, ou seja, pelos sujeitos que foram colonizados e escravizados, e por sujeitos que são entendidos e marcados com estigmas de subalternidade. E aí, esse conjunto de críticas, que é, em primeiro lugar, do campo da epistemologia, ela passa a ser uma crítica que vai começar a organizar os espaços de discurso para fora da crítica epistemológica, mas no interior dos movimentos sociais. Essas críticas, esse deslocamento da academia para o interior dos movimentos sociais, ele vai ser muito importante compreender, porque ele nasce da compreensão de que nem todo mundo tem acesso à fala e nem todo mundo tem a credibilidade. Trata de falar, trata-se de que existe uma economia política da credibilidade, em que a fala de alguns é tida a prioristicamente como crível e a fala de outros não. Para isso, eu gosto sempre de trazer um conceito da epistemóloga Miranda Frickley,
a Miranda Fricker, ela vai cunhar a noção de desigualdade epistêmica, né, de injustiça epistêmica. E essa injustiça epistêmica, para ela, que é uma epistemóloga testemunhal, ela estuda como os testemunhos tornam-se críveis, né? Porque as questões da epistemologia, elas são questões de como nós podemos conhecer seguramente as coisas, né? Então, uma epistemóloga testemunhal, ela vai tentar entender como é que alguns conhecimentos tornam-se críveis, né? E aí ela vai dizer que, ainda em relação, por exemplo, entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, se o interlocutor da pessoa é negro, os estigmas que compõem aquele corpo, os estigmas sociais sobre aquela identidade, eles estarão presentes ali, ainda que implicitamente, né? Então, nós tenderíamos já, né? E aí ela dá como exemplo o caso de uma acusação falsa de estupro que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, em que uma menina branca acusou um homem negro de estupro. Esse homem, antes de qualquer justificativa, ele foi linchado e degolado numa árvore, isso lá na região do Mississippi. E depois provou-se que a menina estava mentindo, que era uma brincadeira da menina. Mas, veja, se essa acusação tivesse sido feita contra um homem branco, a reação teria sido outra. As pessoas estão mais propensas a acreditar, por exemplo, que homens negros cometeram crimes, porque existe uma construção colonial da animalidade da figura do homem negro, né? Então, o que vai dizer é que nos processos de escuta existe uma injustiça epistêmica, porque alguns sujeitos são independentemente do que eles digam, nós temos menos disposição a considerar verdadeiro o que ele diz, né? É o caso, por exemplo, de travestis, transexuais. E aí essa injustiça epistêmica, ela pode se dar em dois níveis, né? O primeiro nível é o nível do estigma, que é uma injustiça epistêmica social, e o segundo nível é o nível da hermenêutica, que é uma injustiça hermenêutica. O que seria uma injustiça hermenêutica? É quando precisa dizer algo, mas essa pessoa não conhece o jargão, ou não conhece os instrumentos linguísticos que permitiriam que ela expressasse aquela ideia. Desconhecer os elementos linguísticos faz com que determinada ideia seja tida como menos crível, ainda que seu conteúdo seja verdadeiro, a sua forma. E isso é comum, por exemplo, em mulheres que vão denunciar a violência do marido. Se ela não, na delegacia, se ela não conhece a forma correta de denunciar isso, a forma como essa denúncia será percebida por seu interlocutor, ela vai ser não é? Ou ela vai desfrutar de menos credibilidade. E aí, então, constatando-se que existe nas dinâmicas sociais uma economia política da credibilidade, a noção de lugar de fala emerge como um instrumento teórico a realocar essa economia do discurso, não é? Lugar de fala é algo que todo mundo tem. Lugar de fala determinadas questões, mas é porque existem sobre determinadas questões muitos lugares dos quais falar, não é? O lugar de fala ele não pode funcionar como uma forma de interrupção do discurso. Isso é muito importante. Eu, no ano passado, tive a chance de ter, ano passado ou retrasado, foi num evento internacional no SESC, tive a oportunidade de conversar com a Patrícia Hill Collins, e a gente conversou sobre o lugar de fala e a polêmica do lugar de fala no Brasil, né? Está justamente dentro dessa lógica, né? O lugar de fala ele serve como um índice, ele serve como um instrumento de para que de uma posição que estão melhor posicionados numa economia da credibilidade precisam refletir se aquilo que dizem está atravessado e como está atravessado por seus interesses de classe, de raça, de gênero, e como que esse conjunto de posições de poder podem operar no cerceamento de outros sujeitos, né? Então, ninguém rouba o lugar de fala de ninguém, porque isso significaria roubar o lugar social do sujeito, e isso é impossível, né? O que se pode fazer é entender que o lugar de fala é uma ferramenta para que os subalternos possam falar.
né? E aí por isso que sua reivindicação é tão importante no seio das lutas sociais. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Helena. Eu estava aqui tão empolgado ouvindo que eu não estava nem prestando atenção no tempo. Nem notei que passaram 20 minutos. Eu também não, gente, eu tô aqui vidrada. Eu estava tomando nota aqui de tudo. Eu disse, Deus, já chegamos a 20 minutos. Não, eu estava acostumada com tudo. Vamos já fazer o merchandising do curso dela, porque eu estou precisando fazer esse curso para aprofundar tudo isso. Foi o que eu também senti, assim, Helena. Eu até tinha, quando a Helena me convidou, que ela disse que a Helena ia participar, a Helena me chamou, disse que a Helena ia participar, e eu não, a Vera, e eu fui, quando ela me disse, não, você não conhece? Não conheço. Não, ela faz isso. Tu me quer pra quê, Helena? Nessa conversa. Há muitas coisas. Robson vai anunciar já. Eu preciso de 30 segundos, Robson. Tu vai me dar os 30 segundos? De quanto? 30 segundos. Vai. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou aqui contextualizar. Então, Helena, gostei muito de várias questões que foram colocadas aqui. Ajudam muito a gente a pensar sobre as práticas da Liga, né? E aí, dialogando muito com a nossa primeira formação sobre extensão, né? Pensando de que modo a gente vai dialogar com esses grupos que nós entendemos como nossos parceiros, né? No caso, os movimentos sociais, entidades do chamado terceiro setor, né? Um termo problemático, mas é o termo que a gente está ainda no curso, enfim. Então, tem muitas questões que são muito pertinentes para a gente pensar que tipo de diálogo a gente vai estabelecer e se a gente não está estabelecendo algum tipo de contato um tanto hierarquizado, verticalizado, algo nesse sentido, né, e não é nem no sentido de dar voz, né, fiquei até pensando sobre isso, assim, né, o que é dar voz, né, do tipo, quem sou eu para dar voz a alguém, né, e tá nesse caso, né? Porque não é exatamente dar voz quando a gente pensa, eu imagino, não sei, mas depois tu pode comentar que já fica aí como uma das provocações que eu faço para o debate mais adiante, tá? A gente convidou aqui a Helena e a Tati, vou te chamar de Tati, tá, Tati? Por favor, até meu eu não chefe consigo te chamar de Tatiana, não consigo. Desculpa. Não, eu acho que tem alguma coisa errada. Tá brigando comigo. Então, a gente convidou esses dois perfis justamente por a gente conhecer os debates que já são travados numa perspectiva conceitual e prática, né, da Helena, e também pela Tati, se a gente acompanhar, por exemplo, as redes sociais da Tati, a gente vai ver uma militância muito aguerrida, principalmente em relação às práticas de comunicação, né? E na vida como um todo, né? Essas práticas estão o tempo todo no mundo. E como a gente trabalha com isso na Liga, né? Executando processos de comunicação, pensando nos conteúdos em si, mas os processos todos que envolvem, né, essa prática de comunicação, a gente convidou a Tati para trazer essa experiência dela no mercado, né, sobre essas questões ligadas a esse tema, né, o lugar de fala, e aí pensando no lugar de fala no mercado de trabalho, né, no âmbito do mercado de trabalho, como isso fica em relação a determinados grupos e aí a gente se pergunta se esses grupos podem ou não falar, né, se expressar nesses espaços, né, caso do mercado de trabalho. 20 minutos, então, para a tua fala, e aí depois eu vou te avisando para ir desacelerando. Tá bom, estou extasiada com a Helena, viu, foi um prazer, assim, é uma surpresa muito, muito boa. E, enfim, eu fico me perguntando o que é que eu consigo acrescentar, né, nessa fala, a não ser mostrar um pouco dessa trajetória minha do mercado
e enquanto uma mulher negra no mercado publicitário, já há 15 anos, assim, né, em vista, quando a gente fala de agência, isso é muito tempo, né, uma pessoa estar há tanto tempo em agência, e, assim, é uma coisa recente na minha vida, né, assim, o despertar para a militância e até o despertar enquanto o significado, a proporção, a importância, a luta que é de ser uma mulher negra, né? E quando isso aconteceu comigo, começou com a história do cabelo, assim, né? E isso foi puxando outras coisas, foi meio que uma venda que saiu dos meus olhos, eu costumo dizer isso, assim, e veio as áreas da vida como um avalanche, assim, como eu não enxergava, estava incrustado nas relações pessoais, nas relações de trabalho, em comentários, brincadeiras, relações, poder falar isso ou não poder falar aquilo. Então, assim, isso tem sido uma experiência, tornar isso no dia a dia, tensionar essas questões no trabalho e tentar fazer com que esse debate no âmbito prático, né? Porque hoje a gente escuta, né? Tá na moda ser antirracista, combater o machismo, combater a homofobia, está na prática, e isso me pega muito, assim, a história do dia a dia mesmo. Você repara uma coisa muito fácil, muito tranquilo. Hoje mesmo eu descobri um perfil que se chama, né, é um perfil muito novo, mas que já está causando, assim, muito estrago aí na vida do pessoal da moda, né, eles estão expondo vídeos, áudios vazados, registrados, lives, né, da indústria da moda, que muitas pessoas consideradas baluarte, né, do mundo da moda, e como elas têm tratado todas as pessoas, né, na cadeia de produção da moda de maneira racista, homofóbica e tudo mais. Então, assim, já rodou, estava pela campanha da Riachuelo, recente, né, e eu acho que tem que ser isso mesmo, assim, mas no dia a dia, né? Como eu posso conseguir levar isso para o dia a dia e manter meu emprego, né? Porque a gente precisa, né, trabalhar, a gente precisa comer, né? A gente precisa ser absorvido, a gente precisa estar nas empresas, a gente precisa estar nos lugares. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para isso tudo é a gente, para mim, lugar de fala. A Helena estava falando e eu me lembrando de fatos, de coisas, né, tem sido muito comum as pessoas me mandarem mensagem dizendo assim, Tati, não tem um lugar de fala, né, e uma das coisas que Djamila fala muito, como esse conceito tem sido esvaziado, né, as pessoas ou dizem que é mimimi, que ele não existe, ou serve para as pessoas se esconderem atrás dele e dizer, eu não tenho lugar de fala, eu não tenho o que fazer debate, né? Falou brilhantemente, todo mundo tem lugar de fala, né? Na verdade, o lugar de fala, ele não veio para cercear ninguém, dizer que fulano pode ou fulano não pode. Gente, só fechar aqui. Na verdade, esse debate do lugar de fala, ele veio dar voz, não, porque a gente sempre teve voz, né? Mas amplifica as vozes que o sistema quer ouvir, né? E significa admitir atrocidades, né? Inclusive que
que não somos enxergados, não somos vistos, né? Porque você poder falar, você poder se expor, você poder colocar o seu pensamento, colocar a serviço básico de ser humano, é uma condição humana. E se fulano não pode falar, se ele é cerceado, se ele não pode ter participação, ter autonomia, ter protagonismo, você nega a humanidade dessa pessoa, né? E, enfim, levar isso para o dia a dia, levar isso para o mercado, é difícil. As empresas não estão preparadas para isso. As empresas não querem, né? Quando você vai colocar isso na mesa, tentar colocar em prática, tentar colocar no dia a dia, esse querer é muito da boca para fora, assim, porque vai ter que mexer, você vai ter que mexer na estrutura, você vai ter que mexer no que você está acostumado a enxergar real, e aí trazendo para a publicidade, né? O casting ideal daquela campanha, cabeça é sempre aquela pessoa branca, a pessoa com cara de rica, como as pessoas dizem, né? Que quem vai consumir aquele produto dela, que ela acha na cabeça dela, que a pessoa que vai consumir aquele produto dela, pessoa branca, é a cara da riqueza. A cara da riqueza é isso, que é a cara da riqueza. A cara da riqueza né? Então, e tem duas pontas aí, né? No produto final, essas pessoas, né? Nas campanhas, nos VTs, você não quer essas pessoas. E a outra ponta, essa comunicação, esse material, bem, geralmente não enxerga pessoas pretas, né? Tem acarretado vários prejuízos, assim. Eu não sei como é que eu queria muito que vocês vissem um comercial, e eu não sei como é que eu faço, eu coloco o link aqui nos comentários, né? Se você quiser mostrar, dá para apresentar também. Me ensina, amiga. É nesse apresentar agora, é? Eu boto para rodar, e eu boto ele para rodar como? Quando tu coloca no YouTube agora, aí ele vai falar assim, aba, aí sim, aba, aí tu coloca na tua aba lá e dá certo. Link também, depois a gente pode tentar colocar. Eu posso passar para vocês, até para não perder muito tempo, o que vocês acham? Eu passo para ti ou eu boto aqui, como é que alguém tenta compartilhar? Tem que ter ela inteira. Pode seguir, se tu já encontrou, vai. Não, eu boto aqui, tela inteira. Agora, não sei não, gente, não sei que alguém me diz. Manda aqui então o link, amor, a gente bota. Tá, vou botar aqui. Acho legal ver também. Eu fiquei só imaginando aqui, né? Você falou da cara de rica, eu fiquei imaginando vários comerciais, então é uma... Não, então, e assim, até quando você porque como eu falo, se engaja nas lutas e tudo mais, até quando você... Não, né? As empresas pretendem fazer uma coisa engajada, um comercial engajado, ele vem cheio de estereótipos, entendeu? Ele vem muito carregado. E aí a empresa acha que está sendo super socialmente responsável, está abafando, e ninguém sabe quem foi que fez, ninguém sabe como é que esse negócio foi, né? Se uma pessoa, no caso, né? Porque aqui são pessoas negras, se pessoas negras participaram disso, se foram consultadas, se alguém do movimento negro, digamos assim, foi consultado, isso é o lugar de fala, né? Se você quer
é muito complicado. Helena citou aqui várias pessoas, nas publicações, nos seus estudos, fala daquele sujeito que é padrão, né, que é homem, que é branco, que é hétero, que pode falar por todo mundo, né? Ele conta a história de todo mundo, ele pode falar de todas as populações, ele está e se sente previamente autorizado a saber de tudo e poder falar por todo mundo. O lugar de fala dele são todos os lugares de fala, né? Só existe o dele, o que ele fala é o certo, o que ele fala é o padrão, o que ele comunica é que dita, né, as coisas. Então, assim, eu tenho prestado muita atenção, assim, nas campanhas e tentado saber dos processos dela. E se você não consegue conversar isso com quem é o dono do dinheiro, com quem aprova, eu tenho muito tentado fazer esse trabalho de formiguinha, assim, né, de tá botando a mão na massa para fazer, né, e que eu presto atenção nos programas que eu vou escolher e colocar isso, né, incentivam esse tipo de tipos de, né, policialescos, assim, eu evito muito. E isso tem acontecido, eu tenho tentado, né, colocar em prática, desde que esse bichinho foi tem me incomodado, né? Então, assim, tudo no dia a dia você tenta prestar atenção, você tá aqui com o pessoal da criação e vê e conversa e tenta mudar de alguma forma, né? E a gente começa com a equipe, né? Não, né, gente? Assim, nós, assim, e levando esse debate para outros níveis. Vou ficar aqui? Acho que não. Deixa eu ver. Sabrine, você pode resolver aí a coisa do vídeo, tipo, compartilhar por meio do teu? Pronto, a Sabrine vai colocar Sabrine, aqui, tá? mulher, obrigada. Só tá sem áudio. Era isso que eu ia perguntar, se era comigo. Amor, tu tem que ligar o teu som também, sabe? Aí volta. Amore. Sabrine, você tá ouvindo? Certo. Também correndo? Ops. Adoro. Tava aqui muito entretida vendo a propaganda. Não é verdade que a galera tá querendo? Desse jeito. Oh. Deixa eu ver.
Vocês estão com som desse bicho? Eu vou tentar, tá, gente? Tá. É bom, porque sinal de como o som faz falta, assim. Demais. Primeira vez que eu vi, eu chorei, assim. Um som, né? É. Helena, é Matheus falando. Oi, amor. Eu acho que vocês precisam, tu e Sabrina, ligar uma configuração no computador que permite que seja reproduzido. Eu acho que já tem, amor. Eu usei isso um dia desse, mas eu vou abrir aqui na outra aba, que eu acho que vai dar certo. Viu como a minha inabilidade tem uma razão de ser? É geral, amor, não se preocupa não. Vou tentar agora, gente, peraí. Aqui tá sem áudio. Aqui tá sem áudio também. Ai, gente, como assim? Gente, é o seguinte, vamos ver? Não sei por que tá assim. Porque geralmente eu tenho apresentado também. Eu posso tentar? Ah, Espera aí. Eu chego já. Opa, ouvi. Eu ouvi um pancadão, hein? Olha. Eu já baixei aqui para somar nas aulas. Ixi, eu posso lidar tanto, assim, mas... Quero demais. Eu tenho pelo menos uns 2 aqui separados. Pesquisa do Paraná e foi gravada de um RH, como é que tá a construção da imagem, e aí, no caso... Vai, Matheus. Uhul. Esse aqui, um criado mudo. Como criado mudo? É um criado mudo. Quando eu era bem pequenininho, aí eu fui tomando esse conhecimento sobre esse modo assim. Criado mudo? Pensando no termo, criado mudo. Eu fico curiosa para ouvir de onde vem isso.
desse processo de desconstrução, né, e estamos todos nele. Porque a pessoa é preta, que a pessoa já vai vir imbuída de toda uma consciência racial, de saber de tudo, né, me lembrei agora do Felipe Neto, que cobrou esses dias uma postura do Neymar, né, ao Neymar é preto, que ele nem se acha preto, né, então, assim, na conta dele é depositado dinheiro e não consciência racial. É realmente um processo, ele, em comparação com os negros americanos, né, e idades para negros, né, o acesso à educação é diferente, né, a gente viu, desde sempre, a história ou ela é maquiada, ou ela é realmente, né? Então, assim, a história da conscientização racial, pesquisar, estudar, de trazer isso para o meu dia a dia, de ver que muita coisa que eu passei era racismo e que hoje ainda é, e que de repente eu já reproduzi de alguma forma, é muito recente. Para a gente ensinado, colocado, acessível desde pequena, né? De estudar numa universidade pública, de me encontrar com pessoas que tensionando questões, abrindo cabeça, enfim. Hoje, né? Tranquilamente. Então, assim, uma resposta precisa, até onde é válido, até onde se pode, eu não sei se eu vou conseguir te responder. O que eu acho é que precisa saber que complexo, por exemplo, na história do lugar de fala, a Helena, gente, que isso vem, precisa saber que o racismo, que é uma engenharia complexa, acertar, eu não digo, mas você tem meios. Gente, deu na minha cabeça que eu vou fazer assim. Você pode consultar, eu acho que você pode, você deve, ir atrás de saber se aquilo que você tá fazendo, se você está fazendo da maneira correta, se você realmente vai ajudar, se você vai ajudar, se você vai atrapalhar. Eu me lembrei de um não vou me lembrar do sobrenome dele. Ele fez um quadrinho chamado sobre orixás. De ter visto, ele lançou falando desse processo. Ele foi terreiro, ele consultou pessoas de santo, ele foi até as pessoas, até pedir autorização. Eu lembro que ele falou de uma certa forma isso, né? De terreiro, pessoas das religiões, acompanharam esse processo dele, de como esses quadrinhos, né? Nesse quadrinhos dele, os orixás são super-heróis. E ele não fez nada sem da galera do terreiro, entendeu? Da galera de santo, da galera, né? Que isso, diga assim, né? Ele fez isso porque as pessoas entendem, e ele fez isso também porque ele acha que era obrigação, né? Assim, ali tem muito do que as pessoas disseram, né? A história do lugar de fala, de novo, né? Ele não fez eu vou fazer, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai contribuir a ação do preconceito com as religiões afro-africanas, pai, fiz, né? Então, assim,
gente erre, mas a gente tem como diminuir bastante a possibilidade, indo atrás de fazer da maneira correta, assim. O diretor de arte recentemente me procurou dizendo assim, eu queria tanto fazer, sabe, aquele negócio de como, tipo, fazer um layout massa, de como as pessoas brancas poderiam ajudar na luta antirracista, eu queria tua ajuda nos tópicos, tá, parará, parará. Posso fazer? O poder pode, né, mas eu acho que a gente tem que, assim, quando eu fui discutir com ele sobre as coisas que ele tinha me colocado, eu disse, isso aqui tá... E a gente foi discutindo. Ser antirracista é desgastante, ou antirracista, ou, né, nas lutas cansa, desgasta, dá trabalho, não é uma coisa simples. Incômodos, você percebe que você vai ver, mesmo sem saber, mesmo sem querer. Você foi racista, você foi homofóbico, você foi, de alguma forma, tem que ter disposição, né, que nem para adoçar o creu, tem que ter disposição e tem que ter muito cuidado, gente, assim, tem que ter disposição, porque dá trabalho. Não é simples, dá trabalho. Rafa Kalimann, você estava falando da história lá da pessoa branca que vai para a África, né? Uma que é bem recente e que teve muita discussão. Você tem nomes, eu não citei nomes. Mas eu cito, eu não tenho problema com isso, meu amor. Ainda mais. Você pode ter aquilo, né? Pessoa pública, o negócio bombou, se eu não puder falar, gente. Ei, mas qual foi? Porque eu sou sempre a última a saber. A Rafa do Big Brother, né? Ela é uma das queridinhas. Faz de conta, assim, a cara de não sei demais, a Rafa. Que foi finalista, né? Era muito amiga do Babu, muito amiga da Thelma. Tida como fada sensata e tudo mais, como se fosse uma pessoa branca, né? Que realmente é aliada. E ela na África, né? Que, inclusive, ela queria o prêmio para construir coisas lá, casas, hospitais, não sei. Sentido. Vai ver aquela coisa do branco salvador, né? De novo, é isso. Ela poderia... Tati, como ela poderia fazer isso? Ela poderia procurar os líderes locais. E dizer, gente, isso aqui, como é que a gente faz direito? Como é que a gente faz um negócio só para não ser hoje e amanhã não ser, né? Como é que... Entende? Mas não, quando você eu fui, né? Muita gente foi vasculhar o projeto, sim, um cunho religioso. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do projeto do negócio. E tá lá a igreja. Né? No projeto está previsto o negócio lá que ela quer construir. Inclusive, o nome do negócio é bem... um negócio assim, bem Salvador, assim, né? Eu acredito. Ela falou, acredito, né? Mas, assim, como diz o outro, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Sob uma desculpa, uma ótica de que você quer ajudar e acabar com a fome, não sei o quê, você, né? Mesma coisa que aconteceu no Brasil, isso traz o projeto, o que é que você faz? Catequiza, descaracteriza, enfim, todas essas... Era mais, eu respondi. Só um comentário sobre a Rafa, é que eu fiquei pensando justamente sobre as questões da estética branca, sabe? De como você está o tempo todo exaltando uma estética branca e eurocêntrica, e aí vem como que um arremedo, abre um parênteses e diz meio que vidas
pretas importam, mas deixa eu continuar exaltando aqui a estética branca eurocêntrica. E aí eu fiquei me perguntando sobre a contradição desse processo, entende? Do tipo, você está lá... Sim. Porque o que nós estamos fazendo o tempo todo é exaltar a estética branca eurocêntrica, né? E isso não é pouca coisa, né? É reforçar o tempo todo toda a estrutura capitalista que tem por trás, né? Escreveu aqui, ó. Será que você não quer falar, Raquel? Ou ler mesmo seu comentário? Eu não vi, cadê? Eu posso falar, porque não sei se a pergunta está muito clara. Posso começar? É que, tipo, já desde que começou, né, esses debates sobre o antirracismo, e até um pouco antes, sempre vejo reclamações de pessoas negras, né, que acham que tem branco chegando no bate-papo e pedindo ajuda, e às vezes enche o saco, e até porque parece que não procuram ler e sempre querem aquele conteúdo mastigado. Ai, como eu posso ser uma pessoa antirracista, como eu posso ser menos branco, etc, etc. E aí, queria saber como você se para, até que ponto é preguiça de realmente fazer uma autocrítica, procurar leituras, assim como as pessoas negras fazem, porque ninguém toma uma consciência racial do nada, precisa ler, precisa estudar, precisa olhar o mundo que racistas que nos permeiam, e até que ponto preciso de uma visão de uma pessoa negra sobre esse tópico, tipo, até onde é preguiça, e até que ponto é, tipo, olha a pessoa negra como, não sei dizer, tipo, aquela luz que vai lhe dar, tipo... O wiki preto, que o pessoal costuma dizer, é o wiki preto. Só complementando a fala da Raquel, perguntar também, complementando a pergunta, é de pensar assim, a gente só vai ter acesso, se for lendo, pessoas letradas que tenham acesso a um conhecimento que é codificado de um modo relativamente complexo, somente essas pessoas vão ter acesso ao debate, ou a gente precisa construir outros modos também que não seja via leitura formal, no sentido de leitura acadêmica, né? Com certeza, eu acho que indo aqui para o que a Raquel está falando, e espero que responder o que você está dizendo, né? Eu tenho tido essa conversa com as pessoas próximas, têm se chegado muito para perguntar sobre isso, né? E, gente, assim, é só você saber uma dúvida, sei lá, você quer saber de alguma coisa, você faz a pesquisa ou você vai atrás do seu amigo preto. Debater é muito incrível isso, né, de conversar, de trocar ideia. Uma coisa é você, sei lá, vi não sei o quê, estava assistindo não sei o quê, estava lendo não sei o quê, e e surgiram várias coisas na minha cabeça e eu queria debater isso com alguém. Outra coisa é, eu espirrei, eu vou ligar ali para a Tati, para saber se esse meu espirro foi uma coisa de branco ou uma coisa de preto. O debate, ele deve existir, ele é riquíssimo. Ainda tem outra coisa, não só as pessoas querem que a gente saiba de tudo, né, eu tenho que saber tudo sobre gordofobia, se eu sou preta eu tenho que saber tudo de racismo, se eu sou mulher eu tenho que saber tudo de não sei o que. Não só você lhe colocam num lugar que você tem que saber, tem que responder tudo, como você tem que estar disposto a toda hora. É como a galera apelidou mesmo do wiki preto, assim, tipo, você não vai no Google? Se apareceu a palavra racismo, eu não vou no Google, vou logo na Tati. Coitado, né? Como se eu soubesse de tudo. Entende? É como a gente estava conversando, assim, dá trabalho são séculos de apagamento e de mentira. Desvendar isso tudo dá trabalho. Né, tem aquela pontinha, é você ir puxando do novelo. É uma coisa, né? Você
se preocupar, se comprometer o tempo para isso, porque comigo eu estou tendo que ir atrás, porque a minha vida toda eu achei certas coisas eram tranquilas, assim. Já me relacionei com uma pessoa que estava lindo quando ele dizia que a minha cor era o tom de pele favorito dele. Eu já achava isso lindo, eu achava que era uma coisa de amor. Entende? Eu não dormi achando isso e acordei identificando que isso era racismo. E esse processo não aconteceu, né? Eu não fui respirando e os dias foram para foi. Conversa, foi debate, foi ir atrás, né? O racismo, ele é uma engenharia muito antiga e complexa. Tem outra forma, né? Quando a gente fala de estudar, se mexer mesmo, ir atrás, conversa com outro, eu vou lá, eu dou uma bola para saber em tudo, para conversar lá com o povo, como é que foi, como é que é. Acho que é isso. Helena. Eu fiz aqui algumas anotações das perguntas. Bem, eu vou comentar algumas também das perguntas que foram para a Tati, porque eu também quero falar delas. Que levantam as pautas pensando só em dinheiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com consultoria para algumas empresas, né? Bom, naquela campanha com a Carol de Niterói, aquelas outras... E aquela campanha de diversidade que eles fizeram com o pessoal do canal das Bi, com a Lineker, etc. Trabalhei na consultoria daquela campanha, trabalhei também no Google com uma consultoria de combate ao discurso de ódio, né? Aí teve o processo que foi da Globo, né, com a novela, e que também culminou num processo de tentar desenvolver com eles um protocolo de contratar pessoas trans, né? E, bem, assim, eu acho que, em primeiro lugar, tem uma coisa que que talvez seja um pouco da nossa versão da conspiração, né? Você sabe que empresas, elas vão ganhar dinheiro e elas querem ganhar dinheiro e isso que elas fazem na vida, né? Isso que elas fazem na vida e é isso que elas vão fazer na vida, independente de qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que o problema é muito mais a gente ter expectativas de que essas grandes empresas vão fazer grandes revoluções, né? Eu acho que a gente tem que entender os limites das ações, os limites das lutas que podem se dar dentro do capitalismo, dentro do liberalismo, sabe? Limites, são os limites que são endêmicos do capital, que você não consegue ultrapassar nessa forma econômica, nessa forma de ser, né? São os limites da própria existência disso, né? Só que às vezes a gente também exagera numa coisa. Eu lembro quando eu fiz a novela da Globo com a Glória Pérez, o que eu mais recebi era a gente perguntando assim, qual será o interesse da Globo em os trans? Eu falei assim, gente, olha, é muito menos catastrófico do que vocês imaginam. É só porque o diretor deles o filho deles assumiu trans agora, o homem trans, e ele quis que não fosse uma novela assim, conversou com a Glória Pérez e rolou a novela. Falei, juro para vocês que não tem nenhuma grande conspiração de apropriação, porque eu acho que esse é um problema, a gente pensar o mal, as formas de captura do capital, das pautas, elas não são deliberadas, decididas assim, dentro de um gabinete do mal que vai decidir como as coisas vão acontecer, né? Elas são processos que têm a ver com o QG da maldade. Sim, são processos que atendem a uma mecânica de funcionamento do capital e que atendem às suas necessidades, não é? E aí, claro, a gente tem de ficar atento, e aí porque
sempre fui muito crítica à noção de lugar de fala na forma como ela é usada na internet. Inclusive, tive longas discussões com o Djamila nos 6 anos, a gente tem longas discussões, justamente porque os momentos que um conhecimento melhor sobre, por exemplo, as questões da negritude, as questões trans, seriam tidos por pessoas negras ou por pessoas trans. Só que isso é uma forma de reduzir a experiência do sujeito no mundo. Não é porque eu sou uma pessoa trans que eu vou entender sobre as pautas trans, não é? O posicionamento político de movimento, ele é um posicionamento formativo e ético que você adquire ao longo da vida. As formas como as nossas experiências de opressão são significadas em nossas trajetórias, ela é individual. Não é? O que significa que, por exemplo, o Fernando Holliday sofreu racismo, o Tami Miranda sofreu transfobia a vida toda. Só que eles construíram os sentidos sobre esse racismo, os sentidos sobre essa transfobia, em outro arcabouço, de outra forma de pensar o mundo. E aí um vai se opor aos direitos negros e o outro vai se opor aos direitos das pessoas trans, apesar de serem pessoas, uma pessoa negra e uma pessoa trans, não é? E aí, porque senão que a gente acaba o risco que se apresenta nessa abordagem é que a gente desenvolva um novo essencialismo, mas dessa vez da identidade, não é? Por muito tempo, os movimentos feministas, LGBTs e negros tiveram que lutar contra as formas de essencialização promovidas pelos discursos da medicina do século XX. A ideia de que, por exemplo, de que havia uma inferioridade congênita das pessoas negras, uma inferioridade congênita das mulheres, justamente para explicar que as experiências de raça, de classe e de gênero e de sexualidade são construções sociais, são experiências que se dão no mundo, no confronto com as relações de poder no mundo. Dizer que são, e isso é muito importante, dizer que são construções sociais não é o mesmo que dizer que não existem, né? Porque as pessoas têm essa mania, né? A gente diz assim, você é homem, mas ser homem é uma construção social. Então eu não sou homem? Não, você é, mas é uma construção social. A questão é que as construções sociais existem. Ficções, né? E a partir da noção de lugar de fala, reessencializar a experiência do sujeito no mundo, né? Isso para mim é um risco. O lugar de fala, ele precisa ser pensado como uma forma de heterogeneizar o campo do discurso, como uma forma de pluralizar as possibilidades de falar no mundo, e não para unir experiência no mundo com conhecimento único, válido sobre uma questão, não é? Então, e aí, justamente por isso, é preciso que todo mundo elabore todas as questões, mas sabendo que a perspectiva instaura o mundo, e que nesse caso, então, é justamente o lugar a partir do qual você fala que vai construir um tipo específico de conhecimento. Mas ninguém também é dotado de apenas um lugar, não é? E aí, por isso, não é possível pensar, por exemplo, lugar de fala, sem que você pense em intersecção, não é? É absolutamente fundamental, porque, por exemplo, um homem negro como Neymar e um homem branco, servente de pedreiro aqui na minha rua, são situações muito distintas, e que é muito difícil, por exemplo, ou então a Roberta Close e o homem cis que trabalha ali no boteco perto de casa. Roberta Close, uma transexual famosa, milionária. E eu vou dizer para ele que a Roberta Close é privilegiada em relação a ele. Não faz o menor sentido, porque isso não é que isso seja mentira, é verdade. Mas a questão é que não faz sentido para ele, porque a realidade de classe é tão pesada que ele não vai conseguir enxergar outras dimensões. Então é preciso entender que os lugares de fala, que cada vez não tem um lugar de fala, né? Que nós somos sujeitos absolutamente complexos e que condenar a nossa ação política a uma faceta de nossa identidade é absolutamente perigoso, porque reduz a ação política à identidade. E a identidade não cabe inteira, não é? A nossa vida e a nossa experiência no mundo, ela transborda os aspectos de nossa identidade. Então, eu acho que isso é algo que é muito importante ter no horizonte. E aí, por exemplo, com relação aos LGBTs, eu gosto sempre de trazer do homonacionalismo, né? O que tem sido um fenômeno que nós temos
enfrentado no mundo LGBT mais recentemente, que é o que tem sido chamado de homonacionalismo, que é uma aproximação entre ideais nacionalistas das comunidades LGBTs e dos movimentos LGBTs. Né? Um exemplo disso dado pela Jasbir Puar, que é uma filósofa queer indiana fantástica, que está nos Estados Unidos. A Jasbir Puar vai falar sobre a relação de Israel e Palestina. Né? Enquanto Israel é um Estado que defende os direitos LGBTs, tem uma grande parada gay, parada LGBT, casamento, etc., ele comete o genocídio com a população palestina. E aí, o nome para isso é pinkwashing, porque ele se diz um Estado defensor dos direitos humanos, porque defende os LGBT, mas comete genocídio e lava o sangue dos palestinos com a purpurina dos direitos LGBTs. Né? Então, assim, o pinkwashing é uma captura do ideal nacionalista, uma forma de usar os direitos LGBTs para esconder outras perversidades. E aí isso tem se desdobrado, por exemplo, em uma intensa islamofobia europeia. Na França, a gente já tem, eu estava conversando com um colega esses tempos, e ele me falou da quantidade de associações LGBTs que apoiaram a Marine Le Pen, que era candidata de extrema-direita em França, justamente porque ela era contra a imigração muçulmana, e essa construção do muçulmano racializado, radicalmente homofóbico, etc., ela atende a um ideal colonizador do que seriam essas populações. Né? E aí, a extrema-direita, por conta de questões imigratórias. No Brasil, nós tivemos 29% dos LGBTs do Brasil votaram no Bolsonaro. A gente tem movimentos aqui no Ceará, por exemplo, no Cariri, tem um coletivo de gays com Bolsonaro. E isso justamente porque não é o fato de você dar a subalternidade ao longo de sua existência, não significa que você assumirá naturalmente a defesa de determinadas pautas. Não é? Então, os lugares eles precisam ser formados também. E aí, por isso que o trabalho intelectual e o trabalho militante é um trabalho que nos desloca. Porque existe um lugar de fala ao qual nós somos condicionados pelo conjunto das forças estruturais e estruturantes da realidade social, e existe os lugares, os deslocamentos que o contato com as teorias e com os coletivos que defendem o antirracismo, etc., nos conduz, entende? Então, existe um deslocamento, que é o deslocamento em que você aceita a realidade para um lugar em que você pode transformá-la. Mas transformar a realidade implica necessariamente acreditar que as pessoas são transformáveis, que as pessoas mudam, não é? Então, se as pessoas mudam, significa que a relação opressor e oprimido, ela não é uma relação no nível ôntico, ela não é uma relação ontológica, mas ela é uma relação, é um conjunto de tecnologias sociais que vão produzir a subalternidade negra, que vão produzir a superioridade de dados sujeitos, a superioridade de outros sujeitos, né? Porque, assim, a gente tem vivido o risco das capturas conservadoras, por um lado, das pautas, das ditas pautas de diversidade, pautas ditas identitárias, mas que eu prefiro pensar como movimentos somatopolíticos, são movimentos pela liberação dos corpos, né? Os corpos presos pelos trabalhos precários, os corpos presos pelo racismo, o corpo preso pela transfobia, não é? Então, trata-se de construir um outro estatuto da corporalidade humana, que é a captura liberal e a captura conservadora, não é? A gente tem visto, por exemplo, no campo da esquerda, um ressurgimento de um modelo sexual másculo, virem quase uma coisa de Xvideos, comunista, um comunismo heterossexual ressurgindo, com sex symbols, inclusive, né, que eles flertam com uma lógica autoritária, que é uma lógica que está vinculada a ideais extremamente masculinistas. Né? Então, ampliando isso, justamente a gente tem de manter a atenção e não transformar. Eu acho que isso é um dos legados da crítica feminista dos movimentos raciais, não é possível transformar os conceitos em verdade. É preciso entender os conceitos como ferramentas que podem ser utilizadas e descartadas.
conceitos são ferramentas que cumprem uma função na explicação do mundo e na nossa relação com o mundo. Sobre a questão da extensão. A extensão universitária, na universidade brasileira, ela é um desafio. Ela é um desafio porque, em geral, transforma-se em extensão universitária tudo aquilo que não tem nome. Né? Então, assim, o que você não sabe, você pesquisa ou ensina, extensão. Então, qualquer coisa vira extensão. A extensão, numa concepção humana, ela implica na construção de uma relação dialógica entre a universidade e as comunidades, não é? E uma relação dialógica implica dizer que é preciso produzir um conhecimento no encontro e é preciso hierarquizar os saberes, né? E aí, é muito difícil. Eu lembro que, na época que eu estudava na USP, eu era RD, eu fui RD de Cultura e Extensão da USP. E aí, num debate com o pró-reitor de Cultura e Extensão, na época, acho que foi 2000 e... Acho que num debate com o pró-reitor de Cultura e Extensão em 2009, sobre um projeto de extensão da São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, com as mães que tinham... Deixa eu acender a luz aqui, gente. Vou continuar, depois eu acendo. Com as mães que tinham os filhos que tinham desaparecido, e que elas prestavam assessoria jurídica. Eu falei, bem, isso é um trabalho de assistencialismo, não é prestar... A extensão não se reduz a prestar um serviço. A extensão, ela é parte vital da universidade, porque onde o estudante da universidade ele é confrontado com as demandas do mundo real, ele é confrontado com a escuta, né? Então, serve para transformar os estudantes em grandes escutadores, né? Justamente para conseguir construir conhecimento nesse encontro. E como construir conhecimento nesse encontro? Eu participei uma vez de um projeto de extensão na Federal de São Paulo, com o pessoal da antropologia visual, que eu achei incrível, eu até recomendo que vocês assistam. Tem um documentário dele que chama Pimenta nos Olhos dos Outros, né? Porque o bairro que a Unifesp, Guarulhos, Campos de Humanas, fica, esse é um bairro chamado Bairro dos Pimentas. E lá, a ideia era tentar registrar, através do olhar dos moradores, o bairro. Não é? E aí, a primeira etapa, ela estava assim, ela era um tanto colonizadora nesse sentido, né? Porque você ia lá perguntar para eles sobre o que eles consideravam importante a partir de uns pressupostos de importância que são previamente dados. E aí o que aconteceu foi, os estudantes fizeram grandes oficinas com os estudantes de escola pública para capacitá-los a tirar fotografias, a fotografia com celular, etc. E eles começaram a fotografar o bairro, e a partir dessas fotografias montou-se uma exposição, um documentário que era Pimenta nos Olhos dos Moradores de Pimentas, né? Entendendo que era preciso, então, democratizar o uso da câmera para que estes sujeitos pudessem, usando a câmera, registrar os seus olhares. Então, a extensão, ela precisa saber que conhecimentos a universidade pode oferecer às comunidades e que conhecimento as comunidades podem oferecer à universidade. Porque na prática real, não são os movimentos sociais que precisam da universidade. Eles existiram antes dela e existirão depois. Quem precisa da universidade, quem precisa dos movimentos é a universidade, porque senão ela está condenada a virar um grande estátua de marfim imóvel do mundo, não é? Então, eu acho que a pergunta, quando se constrói uma relação com as comunidades no horizonte da extensão universitária, é o que eles podem ensinar para a universidade, e não o que, né? Se não partir dessa pergunta, do que a comunidade pode ensinar, não é extensão. Isso. Estou aqui pensando sobre. Eu estou com a cabeça fervilhando aqui. E estou apaixonada pela Helena, porque a Martisa já era. Gente, vocês todas, que dia. Um dia. A gente ama o conhecimento, a gente ama a experiência, as lutas, é muito legal. Quer fazer o fechamento? Não. Sim, também aqui, ó. Desculpa, eu falei duas Helenas. Não levei em consideração que tinha duas Helenas. A Helena Martins.
Acho que essas falas finais, né, respondendo um pouco, dialogando com essas provocações, elas foram muito ricas mesmo para a nossa reflexão, certamente. De trazer, de colocar o texto, né? A gente tem muito desafio, de fato, de ser a nossa possibilidade de estar na universidade, de estar, né, tendo contato tanto com a produção acadêmica quanto com tantas experiências que nos atravessam. Oportunidade muito rica, né, gente? Esses nossos